Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Neste vídeo nós vamos falar sobre as rochas e o ciclo das rochas. Tal como o tema deste capítulo, as rochas são arquivos que relatam a história da Terra. E porquê que elas relatam a história da Terra? Porque elas vão registando e armazenando as modificações, tanto geológicas como geográficas e biológicas, que se vão gerando ao longo de cada episódio da história da Terra. E ao longo da história da Terra já se passaram N episódios diferentes, como por exemplo alterações climáticas, mudanças nos oceanos e nos continentes, episódios de intensa atividade vulcânica e sísmica, levantamento e destruição de montanhas e períodos de extinção em massa de vários seres vivos. Todos estes acontecimentos foram sendo registados nas rochas que se iam gerando ao mesmo tempo que eles iam acontecendo. As rochas, de uma maneira simples, são associações naturais de um ou mais minerais e elas podem ser de três tipos diferentes: rochas sedimentares, magmáticas ou metamórficas. Vamos começar por ver as rochas sedimentares. Elas formam-se à superfície da Terra e são constituídas por sedimentos, ou seja, fragmentos de rochas pré-existentes. Elas cobrem cerca de 75% da superfície terrestre, mas em termos volumétricos são apenas uma minoria e representam apenas 10% de todas as rochas existentes. Como se formam à superfície, são aquelas que têm a maior capacidade para registar muitos dos fenómenos que se verificam à superfície da geosfera. A formação das rochas sedimentares é consequência de um processo geológico que se divide em várias fases. Numa primeira fase, nós temos a sedimentogênese, que é composta por várias etapas. Em primeiro, ocorre a meteorização, que pode ser física ou química. A meteorização física corresponde às alterações do ponto de vista físico que originam partículas cada vez mais pequenas, enquanto que a meteorização química corresponde à modificação dos minerais das rochas, transformando-os noutros produtos. De seguida, ocorre a erosão. E a erosão o que vai fazer é que vai remover das rochas os tais sedimentos que foram gerados durante a meteorização. Isto devido a diversos agentes erosivos. Estes sedimentos que foram desprendidos das rochas são depois transportados, na terceira etapa, o transporte, e estas partículas são transportadas pelas correntes de água, assim, na maioria dos casos, ou em algumas situações excepcionais por correntes de vento, por exemplo, para locais distantes do seu local de origem. E por fim, quando as condições do meio são propícias, eles acabam por depositar-se e junto com eles podem depositar-se também restos de organismos que, ao ficarem protegidos da destruição, podem fossilizar. A etapa seguinte é a diagênese, que compreende a compactação e a cimentação. E a diagênese corresponde à transformação dos sedimentos numa rocha sedimentar. Os sedimentos vão se acumulando e com isso vão formando camadas mais ou menos espessas e horizontais, que nós designamos de estratos, e ao longo deste processo há transformações físicas e químicas e também a perda de água, o que culmina com a formação de uma rocha sedimentar consolidada. De seguida vamos passar para as rochas magmáticas. E a origem destas rochas, tal como das seguintes, das metamórficas, deve-se a processos que ocorrem no interior da Terra. E o conjunto das rochas magmáticas e metamórficas corresponde a 90% de todas as rochas da crosta terrestre. As rochas magmáticas têm a sua origem no magma, que é o material rochoso fundido de forma total ou parcial, que se encontra em locais profundos da Terra. E, de acordo com o local e a rapidez com que o tal magma solidifica, ele vai originar dois tipos distintos de rochas. Representado pelo número 1, nós temos as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas, que se formam quando o magma solidifica à superfície sob a forma de lava expelida pelos vulcões e originam rochas como a da figura, que é um basalto. Ao olharmos para ela, nós podemos ver uma massa amorfa, sem cristais visíveis, e isto é sinal de que arrefeceu rapidamente e por isso não houve a formação de minerais visíveis à vista desarmada. Representada pelo número 2, nós temos o caso das rochas magmáticas intrusivas ou plutónicas, que resultam da solidificação em profundidade e de forma lenta do magma, e o exemplo mais conhecido delas é o granito. E o granito, tal como podem ver, apresenta cristais observáveis a olho nu, o que evidencia a tal origem de um magma que consolidou em profundidade e de forma mais lenta. Por último, temos as rochas metamórficas, que são o resultado da ação dos fatores de metamorfismo, principalmente o calor e a pressão, mas como veem também temos outros, como os fluidos e o tempo, sobre as rochas pré-existentes.
provocando nelas alterações naturais a nível dos componentes e da estrutura das rochas. Estes processos de metamorfismo ocorrem sempre no estado sólido, e isso é muito importante, porque se passarmos para o estado líquido, já vamos passar para o domínio das rochas magmáticas, portanto, rochas metamórficas sempre no estado sólido. Existem vários exemplos de metamorfismo, no entanto, isso é um assunto que é aprofundado em Geologia do 11º ano. Aqui o que é importante reter é esta diversidade de processos que pode ocorrer, isto de acordo com o quê? Com os fatores de metamorfismo que estão dominantes ou não em cada um destes exemplos. Por exemplo, no metamorfismo de contacto, como este podem ver aqui, o fator de metamorfismo dominante é a temperatura. Porquê? Porque há alterações nestas rochas por estarem perto de uma câmara magmática e com esse calor elas vão alterando a sua composição, no entanto, nunca chegam a fundir porque o calor não é suficiente. E, portanto, é que o metamorfismo de contacto porque temos o calor, a temperatura como um fator dominante. Se formos ver, por exemplo, aqui o metamorfismo de impacto, que é o impacto de um asteroide, o fator dominante vai ser a pressão, porque é a pressão deste corpo vindo do espaço que vai provocar nestas rochas que aqui existiam alterações a nível da sua estrutura, da sua composição e por isso vão originar rochas metamórficas. Estes três tipos de rocha estão intimamente ligados entre si através de um ciclo que nós denominamos ciclo das rochas. E vamos olhar aqui um bocadinho para ver como é que elas todas estão interligadas. Vamos começar aqui pelo magma, o material rochoso fundido que origina todos os tipos de rocha. Aqui nós podemos ver representada a superfície terrestre, portanto, estes são acontecimentos que acontecem em profundidade e estes são acontecimentos que acontecem à superfície. À medida que vamos descendo para o interior da Terra, a pressão e a temperatura vão sempre aumentando também. Pois bem, vamos ver, temos aqui o magma e temos aqui a lava. Porquê? Porque o magma, quando ascende à superfície, perde grande parte dos gases que o que contém e por isso mesmo deixa de se chamar magma e passamos a chamar lava. É um material diferente, com uma composição ligeiramente diferente. Esta lava, ao solidificar de forma rápida à superfície, vai originar rochas magmáticas extrusivas. O magma, se arrefecer em profundidade, de forma lenta, vai originar rochas magmáticas intrusivas, com cristais bem visíveis. Estas rochas, devido a vários processos geológicos, tectónica de placas, etc., ao afloramento, ou seja, elas vêm à superfície e estão sujeitas aos fatores de erosão e tudo mais, e, portanto, elas podem sofrer sedimentogênese e diagênese. E quando isto ocorre, dão origem a rochas sedimentares, ou seja, formam-se à superfície, mas à medida que os sedimentos vão acumulando, elas estão aqui, assim, na interface da superfície terrestre. Ao afundar-se cada vez mais, elas podem sofrer metamorfismo, e aí vamos para o domínio das rochas metamórficas. No entanto, as rochas magmáticas intrusivas, elas próprias já estão em profundidade, e vamos imaginar que não há nenhum processo que as traga para a superfície, então elas, com a pressão e a temperatura a que estão sujeitas, podem elas próprias sofrer metamorfismo. As rochas metamórficas, para além disso, elas podem também sofrer cada vez mais a ação dos agentes de metamorfismo e originar diferentes tipos de rochas metamórficas. Sempre que passamos para o estado líquido, ou seja, sempre que há a fusão das rochas, passamos então para o magma, tudo isto volta a acontecer. O que é importante reter aqui do ciclo das rochas? Qualquer rocha pode sofrer sedimentogênese e diagênese é algo que não está aqui muito implícito, mas se houver uma rocha metamórfica que depois sofre afloramento, ela própria fica sujeita aos agentes erosivos. E qualquer rocha pode ser também uma rocha metamórfica, porque nós temos aqui rochas sedimentares, que são originadas das magmáticas, temos rochas magmáticas que elas próprias vão dar origem a rochas metamórficas e rochas metamórficas que dão origem a outras rochas metamórficas. Portanto, é este o ciclo das rochas, é assim que toda a dinâmica da Terra acontece para que se formem os diferentes tipos de rocha. Por hoje é tudo, eu espero que o vídeo tenha sido útil. Não se esqueçam de subscrever o canal, é mesmo muito importante. Se tiverem alguma dúvida, perguntem-me nos comentários ou no meu Instagram, estou inteiramente ao dispor para esclarecer. E estejam atentos porque vamos continuar a lançar mais vídeos sobre a matéria de Biologia e de Geologia com preparação para o Exame Nacional. Um grande beijinho e bons estudos!